Oi, gente, paz do Senhor Jesus, glória a Deus, mais um dia, mais um tempo de palavra de Deus para nós. E hoje eu quero falar, queridos, sobre anjos caídos, né? Eu quero falar sobre anjos que não são anjos, né? Que a gente chama de demônios, alguns falam o diabo, outros falam Satanás. E eu quero falar um pouco sobre isso nesse nosso tempo de palavra. E eu vou pegar um texto da palavra de Deus, lá de Jesus Cristo, Mateus capítulo 8, a partir do verso 28, né? Mateus capítulo 8, verso 28. Eu vou pegar esse texto para a gente falar sobre essa questão de anjos caídos, ou demônios, ou espíritos caídos, espírito de treva, espírito imundo, como a Bíblia chama, da existência destes seres. Amém? Então, Mateus capítulo 8, verso 28 em diante, diz assim, ó: E tendo Jesus chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles se introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Amém. Anjos caídos ou demônios, né? Por que eu escolhi um texto de Mateus para falar sobre essa questão de Satanás? Justamente porque nós pregamos o evangelho de Cristo Jesus, né? Nós somos evangélicos, cristãos evangélicos, ou até mesmo somos cristãos, alguns cristãos católicos, podemos dizer assim, e nós sabemos da existência de Satanás. Muitos não acreditam ou não querem crer, mas é uma realidade. E a Bíblia chega a dizer que ele está ao nosso derredor e ele está bramando como um leão, querendo tragar pessoas. Isso é uma realidade, é a Bíblia que diz, né? Pedro capítulo 5, versículo 18. Então, a existência de Satanás, ela é uma realidade. Ela é uma realidade. Mas por que anjos caídos? Porque muito antes da criação do homem, nem da criação do mundo, né? Porque existe uma questão de mundo e ser humano, né? Nós, seres humanos, é de Adão para cá. Pastor, existiam outros seres antes da criação de Adão, há milhares e milhares de anos atrás? A ciência é que dá conta disso. Ciência que fala, né? O que existiu antes do homem, nós assim, né? Homem carne, de Adão e Eva para cá, que é mais ou menos 6 a 7 mil anos. Então, nós sabemos, para cá, para lá, tempo de dinossauros, seres estranhos, deve ter existido, sim, porque tem provas aí, entre aspas, né? Teorias que dizem que existiram, mas nós só podemos testificar e até mesmo estudar a segunda palavra, segundo o que ela nos revela. Então ela nos revela de Adão para cá, mas já mostra a existência do diabo, esse ser que trabalha contra o ser humano o tempo inteiro. E é o pior, é um ser que não é físico e que a gente não vê.
Agora, por que a gente chama de anjo caído? Porque antes da criação do Adão, a Bíblia traz o relato, né? Ezequiel capítulo 28 fala sobre isso, né? Jesus, ele fala, eu vi Satanás cair como um raio. E antes, bem antes da criação do Adão, a Bíblia fala, por figura, de um ser que era um ser que assistia do lado direito de Deus. Era um homem de confiança do Senhor, ou um ser de confiança do Senhor. Mas esse ser, que era chamado anjo de luz, ele ficou vaidoso, muito vaidoso. E ele quis ser mais do que Deus. Ele queria tirar o trono de Deus, ele queria roubar o trono de Deus. E ele fez uma espécie de motim, juntou parte dos anjos e se revoltou contra Deus. E aí a Bíblia diz que ele foi atirado, ele foi expulso das regiões celestiais, das habitações celestiais. E isso antes da criação do Adão. Então a gente pode crer que realmente existia alguma coisa antes do Adão. Por fim, esse ser foi expulso do céu ou das regiões celestiais, junto com todos aqueles que juntaram a ele. E aí já não é mais anjo de luz, passou a ser anjo de trevas. E ele ficou habitando nas partes escuras, né, do sistema existente. E aí, Deus cria o homem, o ser humano, Adão e Eva, como nós conhecemos através da palavra de Deus. Só que Satanás, ele não tinha acesso ao homem, aquilo que chama de paraíso. Ele não tinha acesso a destruir a vida do homem. Satanás não podia trazer dor, Satanás não podia trazer sofrimento ao homem. Não podia. De forma nenhuma. Porque o homem foi feito, a Bíblia diz, imagem e semelhança do Senhor. Então Satanás, ele não podia chegar perto da imagem e semelhança do Senhor, porque ele caía por terra, ele já tinha sido derrotado uma vez. Então Satanás, ele não podia chegar perto do homem. Só que a mulher foi criada imagem e semelhança do homem. O homem, imagem e semelhança de Deus, a mulher, imagem e semelhança do homem. Então Satanás, ele se aproximou da mulher, fez uma proposta de desobediência, de pecado. A mulher aceitou a proposta de pecado, estou falando assim no resumo, convenceu o homem a pecar, a desobedecer também, e aí abriu-se uma porta para a ação de Satanás na vida da humanidade. Foi aí. E aí a história é longa, né? Mas é mais ou menos assim como Satanás conseguiu entrar na Terra. Como Satanás conseguiu entrar nessa esfera humana, porque era para ele estar na esfera do inferno, era para ele estar na esfera das trevas, não era para ele estar nessa esfera humana, na Terra. Mas, infelizmente, a desobediência do ser humano, a maldade do ser humano, a falta de amor do ser humano, os homicídios do ser humano, a mentira do ser humano, acaba abrindo portas para Satanás atuar na Terra. Essa aqui é a verdade. O próprio Jesus, ele fala, Satanás é o pai da mentira, está lá no livro de João, capítulo 8, versículo 44, ele é o pai da mentira, ele não se firmou na verdade, ele não quis Deus. E a Bíblia chama daquele que serve a Satanás, né, tem por pai também o Satanás, o diabo. Então é sim que existe esses anjos caídos, que aqui no texto que nós lemos, né, ele possuía duas pessoas. Duas pessoas eram cheias de demônios. E a Bíblia diz aqui que ninguém podia passar por ele, porque eles agrediam as pessoas. Ora, onde esses caras moravam? Eles moravam nos sepulcros. Está aqui no verso 28. Eles não moravam na casa deles. Eles tinham casa. Porque depois que eles foram libertos, eles voltaram para suas famílias. Mas eles viviam no sepulcro. Sabe por quê? Porque Satanás, quando entra na vida da pessoa, ele leva ao pior estágio. É verdade. Uma pessoa, no seu estado psicológico normal, ele não vai morar dentro de uma sepultura, ele não vai morar com um cadáver, até porque ele fica doente. Mas esses estavam tão possessos,
tantos demônios moravam na vida dentro dessas pessoas, que eles preferiam viver em sepulcro. E a unção de Satanás, querido, ele está nas drogas. Como a pessoa começa a usar droga, tem sim a questão química, a questão científica, mas isso aí eu falo para você sem medo de errar. É uma área que o diabo atua muito, tanto é que a pessoa larga a sua casa, vai viver no meio da rua jogado, no meio de urina, no meio de xixi, no meio de drogas. Um ser humano em seu estado normal, ele não tem coragem de fazer isso. Ele não quer isso para ele. Outro dia eu vi uma médica formada lá no meio lá na Cracolândia, irmão. Claro que depois que ele força a pessoa a usar aquilo, tem sim a química já no sangue, tem sim a questão química, tem sim a questão da pessoa já ser um dependente químico, mas Satanás é que colocou na vida da pessoa. Satanás é esse que está ao redor. É verdade. Esse que leva a pessoa. Aqui, no verso 28, diz que ele levou a pessoa para os sepulcros. Hoje, meu irmão, se você for na Cracolândia, é igual um sepulcro. Não é só Cracolândia, não, né? Tantos lugares. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. Aqui tem lugar embaixo de ponte aqui que é terrível. Você fica olhando assim, mas não é um ser humano em estado normal morando aqui. Isso, irmão. Ação do diabo. Ação daquele que foi expulso do paraíso. E ele não mudou a estratégia. É verdade. Existe o poder das trevas. Existe. É verdade. E habita na falta de caráter, habita na falta de obediência, habita no alcoolismo, habita, né, em tudo aquilo que prejudica o ser humano. Foi o Satanás que criou. Tudo aquilo que abençoa o ser humano foi Deus que criou. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho demônio dentro de mim. Né? De repente até a pessoa não tem. Esses moços aqui tinha. De repente até a pessoa não tem dentro dele. Mas a pessoa usa uma coisa que é coisa de Satanás. Lá no livro de Jó, lá no capítulo 1, lá no verso 7, olha só para você ver. Jó 1:7. Deus faz uma pergunta para Satanás. Deus fala assim, ó, de onde vens? Satanás respondeu assim, eu venho de rodear a terra e passear por ela. O diabo veio de rodear a terra e passear por ela. Então Satanás, com seus anjos caídos, porque quando ele caiu, ele tem muitos seguidores, fica rodando a terra e passeando por ela, procurando uma brecha para vigir na vida das pessoas. É verdade. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve estar fortalecido no Senhor, na força do seu poder, para que a gente possa, né, se livrar das astutas ciladas do diabo. Aqui você viu, né, o relato de que Satanás vive passeando e rodeando pela terra. Lá em 2 Pedro capítulo 2, verso 4, diz que faz o relato de quando Satanás pecou. Diz assim, ó, porque Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Você está vendo? É uma realidade, meu irmão. Fuja para Deus. Fuja para a presença do Senhor. Fica na presença de Deus. Existe sim o reino das trevas. A Bíblia diz e eu creio. Jesus falou e eu creio. Creio que existe as hostes espirituais da maldade atuando em todas as áreas da terra. Atua nas guerras, atua em todos os lugares, se levantando contra o ser humano. Mas a Bíblia diz
que Deus nos deu poder para expulsar os demônios. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Já pode se levantar de todo que jeito, mas se você estiver na presença de Deus, a porta que o inferno abre para te engolir, para te devorar, não vai prevalecer. Amém? A Bíblia diz que no nome de Jesus nós vamos expulsar demônios. Em meu nome expulsarão demônios. Quer ver só? Marcos capítulo 16, verso, de número 17. Diz assim, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Olha só. Em meu nome expulsarão demônios. Jesus está dando autoridade. Jesus está dando autoridade a gente para expulsar o mal. Para dizer, se eu não te aceito aqui na minha casa, não te aceito na minha vida, o ser humano a gente quer. O demônio não. Porque ele veio para destruir. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. E Jesus vai para trazer vida. Amém, queridos? Então, anjos caídos, demônios, diabolos, como alguns falam, Satanás, todos anjos do mal, todos anjos caídos, eles serão vencidos através do nome e do poder de Jesus. Amém? Então, fica na presença de Deus. Clama a Deus. Use de autoridade. Use da autoridade. Porque se a palavra fala que Satanás existe, existe. Se Jesus fala na sua palavra, é porque existe. Mas a palavra diz que no nome dele nós podemos expulsar os demônios. Amém? Deus abençoe você. Compartilhe o vídeo. Alerte pessoas, com a pregação da palavra de Deus. Deus abençoe. Tempo de vitória e vitória em Cristo Jesus.